Gratidão, amados irmãos da live, mais uma vez, os amados irmãos que estão participando e também os irmãos presencial que estão aqui conosco, né? Vamos estar fazendo invocar para a gente estar dando início. Vou invocar abaixo, viu, irmãos, para sair aqui. Orialcha, Orial, Orialcha, Orial, Orialcha, Orial, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Papai, te agradecemos, ó Pai, porque até aqui Tu tens sustentado a Tua igreja, ó Pai. Sabemos que Filadélfia, sabemos que é o amor entre irmãos, ó Pai. Que nós possamos estar sempre cuidando, ajudando aquele que está cansado, ajudando aquele que está com a saúde debilitada, ó Pai. Que nós possamos sempre estar prestando o nosso amor, a nossa perseverança, agradando sempre a Ti, ó Pai. Sim. E cuidando um dos outros, um aos outros, ó Papai. Papai, somos gratos, porque esta obra é Tua, Pai. Esta obra é Tua e a boa obra que Tu começastes, Tu irá de concluí-la, ó Pai. Sou grato pela vida do nosso Papai, que Tu possa estar sempre usando as Tuas palavras, ó Pai, na boca dele para conduzir sempre a Tua igreja, ó Pai, de uma forma tão maravilhosa que Tu tem feito. Papai, nós somos gratos. Sou grato pela vida do irmão Marco, a vida do irmão Shaul, a vida do irmão Bruno, ó Papai, e a vida de cada um dos amados irmãos da igreja, Filadélfia, ó Papai. Somos gratos porque estamos de pé, é porque Tu é que nos sustenta, verdade, Papai. Tu é que nos sustenta. Este lugar que Tu escolhestes, ó Pai, a qual lugar que Tu consagrastes, consagrou para a Tua obra. Sim, Papai. Somos felizes, ó Pai, porque logo retornaremos para a nossa morada celestial. Que este tempo, ó Papai, que não nos compete, mas que coloque cada dia em nossos corações mais e mais perseverança. Que nós possamos estar sempre, Papai, com a nossa fé fundamentada em Ti, ó Pai. E assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Pode assentar, amados. Gratidão, papai, gratidão, amados irmãos, porque é grandioso quanto que nós temos crescido, né? Nessa caminhada que nós estamos tendo nesse deserto. Igual eu falei aqui no início, né? Há essa necessidade, porque é no deserto é que faz homens fortes e também separa pessoas fracas, pessoas que não crerem, pessoas que vão ficar de lado, mas também é que faz heróis. Porque quando a gente pega aquele povo que foi separado ali no deserto, a qual eles entraram em Canaã, eram homens que eles eram muito determinados. Tem uma passagem, eu gosto tanto de Josué e Alcha, que eu lia muito, né? Eu tenho, né, à toa, se eu tivesse um filho, seria chamar Josué e Alcha, que eu gosto muito, assim,
do, do nome e da história, porque era um homem guerreiro. Quando você pega a história de Josué e Alcha, quando foi enviado, né, ali à terra de Canaã para espiar a terra, a gente vê que quando Moisés ali marcha, né, envia eles, envia quanto? Envia 12, né? 12 homens. E desses 12 que foram enviados, voltou quem ali? Voltou aqueles 12, 10 voltaram desesperançosos. E 2 voltou como? Voltou regozijando de alegria. Aí você fala assim, como assim? 10 voltaram desesperançosos e 2 voltaram regozijando de alegria? É porque eram homens valentes. Aí você pega, quando você estuda a história de Josué e Alcha, você pega ali, você vai ver que vai falar que quando os 10, eles estavam falando que tinha gigantes, eles tinha as muralhas eram indestrutíveis, eles estavam fortemente armados, e quando eles estavam engrandecendo o exército inimigo, Josué e Alcha mais Caleb, né, irmão Caleb, eles voltaram e falaram assim, ó, lá, lá tem, lá tem leite e mel, lá os cachos de uva, você não dá conta de arrastar sozinho, quem precisa de mais homens. Então, por que eu estou falando isso para os irmãos? Que no meio de um povo, Iau, ele separa aqueles que acreditam. Mas também tem aqueles que duvidam. Tem os que acreditam e tem aqueles que duvidam. Os que voltaram com dúvidas, aqueles estavam desesperançosos. Mas Josué e Alcha, mais Caleb, eles não estavam importando com o tamanho do exército inimigo. Aí eu pergunto para os irmãos, vocês estão achando que está remetendo a quem? Filadélfia, irmãos. Que quando você pega ali 2, pequeno, eles ali, eles acreditando que eles iam entrar para uma terra que não importasse o tamanho do exército, o tamanho das muralhas, o tamanho do desafio, mas Ial estaria com eles. E assim somos nós, Filadélfia. Nós somos poucos mesmo. Nós somos pouquinhos. Perto do que esse mundo aí hoje, perto dessa ministração que esse mundo traz hoje, da quantidade de pessoas que eles atraem, nós somos poucos. Duvidam da nossa capacidade, mas nós vamos com o nome de Al. Nós vamos com o nome de Al. E com o nome de Al, aqueles que vão e guardam com zelo o nome de Al, eles não perdem uma batalha. Então, aqueles homens, eles eram temorosos, o nome de Al, eles guardavam ali tudo conforme era colocado, dada a ordem para eles. Por isso que ali, né, a gente vê, tá entre Josué e Alchão ali, quando ele fala assim, ó, ele avisando os escribam ali, né, os homens, os estudiosos ali, ele falava assim, ó, avisa o povo, passa entre o arraial e avisa o povo que dentre 3 dias, nós atravessaremos o Jordão. Nós atravessaremos o Jordão. E o povo que estava com ele falou o que com ele? Falou o que com ele, irmão Carlos? O que o povo falou com ele, irmão Carlos? Isso. É difícil, é difícil mesmo. É difícil. O que o povo falou com ele, irmão Ed Clayton, Edial? Olha, eu não estou lembrando muito bem, mas o povo falou: se Ial estava com Acha
E agora ele está contigo, nós também estaremos contigo. Uma coisa assim. Exatamente isso. Mostrando a condição seguinte: da mesma forma que nós estávamos com Iaush e Iau estava com Mash, assim também, se ele for contigo, nós iremos contigo, onde que você for. Mostrando a condição. Qual condição é essa, irmã Angélica? Aquela condição que o filho sempre andava com o pai. Exatamente isso. O que macho ali é uma representação celestialmente de. Agora nós entendemos que é de algo visível. E, no caso, a condição de Josué e Alcha lá em cima era a condição de quem? A condição de Yalcha Micaial. Aqui na terra, agora como Micaial. Por isso que eles falam, né? Aquele povo falando ali é a condição nossa hoje. Porque assim como Ial foi contigo desde tempos antigos, lá, vai ser contigo agora e nós vamos com você onde que você for. E ele vai dar essa vitória. E o povo estava se preparando para atravessar o Jordão. Então, por que eu falo isso, irmãos? Isso é grandioso. A gente hoje compreender que hoje a igreja está andando em comum acordo. A igreja hoje está andando em comum acordo. Por isso que está em Amós. Vamos abrir Amós, né? Amós 3. O André gosta, já. Amós 3. Então todo mundo. Oi, meu amado. Oi. Eu vou só gravar a data aqui de novo, porque na hora que eu fiz o lançamento cortou a data, tá? Posso gravar aqui que hoje é terça-feira, dia 20 de junho de 2023. Assim seja. Assim seja. Gratidão, irmão Nathaniel. Então, quando nós pegamos em Amós, 1615. na Bíblia, King James. Amós 3:3. Fala assim, ó. Ora, Amós 3:3. Ora, duas pessoas poderão caminhar lado ao lado se não estiverem de acordo? Então, mostrando a condição que elas podem caminhar lado a lado se não estiver em comum acordo de forma alguma. Tem que haver o quê? Concordância. Tem que haver concordância. Aí nós lembramos de quem? Dos dois que andavam sempre juntos. A gente lembra a alma e o espírito. Ial visível e Iaush Micaial. Andavam o quê? Juntos. Andavam sempre juntos. E onde que a gente pode estar vendo isso? A gente vê em Lucas, né? Lucas o quê? Irmão Edgar, Lucas 22? Lucas 22, né? Vamos lá para os irmãos verem. Lucas 22. 1828. 1828. Lucas 22. Lucas 22. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar do 39. Lucas 22, 39. Que diz, né? Ele saiu, como de costume, dirigiu-se ao monte das oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhe: Orai para não entrares em tentação. E afastou-lhe deles mais ou menos a um tiro de pedra. E dobrando os joelhos, orava. Pai, 42. Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Quem é o cálice, irmão Edgar? Cálice. Isso. O cálice é aquele que a gente levanta, né? É Yalcha Micaial. Yalcha Micaial, por isso que é o cálice, por isso que fala.
Pai, se queres, afaste de mim este cálice, contudo, não a minha vontade, mas a tua seja. Então, a vontade de algo invisível é o quê? Que ali a alma tivesse junto com o espírito. Eles não se separassem de forma alguma. Essa era a vontade de algo. Porque naquele momento, papai ali e algo visível, ele estava passando por um momento de quê? De uma angústia. Ele estava naquele momento ali que ele ia passar pela morte. E ali a vontade de Ial era que Ial, Shemicael, o espírito, eles estivessem juntos. Vocês vão estar juntos. Por isso que quando a gente pega em Amós, vocês vão entender tudo o que eu estou falando aqui, assim, no decorrer. Eu falo assim bem devagarzinho, porque eu gosto, depois que todos os irmãos compreendam a mensagem. Por isso que falo, ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não estiverem de acordo, então mostrando. A vontade de Ial era que os dois estivessem juntos. Como é a vontade de Ial ajuntar, como a vontade também de Ial separar. Ial ajunta, Ial separa. É da vontade dele. E a vontade de Ial ali naquele momento era dos dois estar juntos ali. Essa era a vontade de Ial. E assim, eles andavam com um acordo também celestialmente. Quando você pega as condições celestiais, a gente lembra de quê? Que nas regiões celestiais, a gente vê as matrizes. E das matrizes dos filhos de Al visível, e a gente vê o quê? Qual a condição que a gente vê ali? Daquelas matrizes, a gente vê que um estava separado daqueles 9. Então, mostrando, não estava em comum acordo com eles. Por quê? Porque eles estavam fazendo o quê, irmãninha? Eles estavam ali o quê? Eles estavam ali adornando, conforme Ezequiel 28, que a gente pega Satanás, Lúcifer, aquelas pedrinhas ali que a gente viu no peito, ele estava fazendo o quê? Ele estava sendo ali adornado com elas, que é a representação de que foi um dos motivos da queda dele à terra, por querer exercer um papel de sumo sacerdote, a qual não poderia fazer essa função. Por isso que no peito do sumo sacerdote, qual que é a diferença do sumo sacerdote para o sacerdote, irmã Flávia? O éfode. Exatamente. O éfode. O éfode é a diferença que fazia separação do sumo sacerdote e do sacerdote. Então, quando a gente pega aquela condição ali, ele querendo se passar como sumo sacerdote, a qual é o sumo sacerdote, que é a qual ele que entregava as orações. Então, quando a gente vai ver nessa condição, você vê que ali tinha um no meio deles que não andava em o quê? Comum acordo. Não andava em comum acordo. Não andava em comum acordo, mostrando que a alma e o espírito andavam sempre juntos. A alma e o espírito andavam sempre juntos. Mas chegou um momento que eles iam ter que se o quê? Separar. Por que ia chegar um momento que eles tinham que se separar, irmão Jonathan? Só estou perguntando para os graduados. Eles se separaram no madeiro. Sim. E por que o motivo? E a alma retornaria a luz inacessível para o seu pai e o seu filho receberia a herança, né? Que é a arca, que é o corpo, né? Exato. Mas a resposta que você falou é a primeira. Por que eles teriam que ser separados? Porque Ial visível ele tinha que retornar. E ele, por causa disso, eles tinham que quê? Se separar. Mas aí, Ial, ele é maravilhoso, irmãos. Ele preparou uma família. Ele preparou aqueles que a qual andariam com um acordo com ele.
Tá vendo como é que a gente vai andando devagarzinho, para todos os irmãos entenderem onde que eu vou chegando. E ele separou a alma e o espírito. Mas chegou um momento que a alma ela voltaria. E o corpo e o espírito, ele ia ficar o quê? Só. Mas aí, falou assim, não. Eu estou preparando uma família, aqueles que também, esses andam em comum acordo. E por causa disso, irmãos, agora nós vamos começar dentro das coisas terrenas. Agora tudo isso é uma introdução para a gente começar. Mas antes disso, eu queria levar os irmãos, vamos meditar lá em Lucas 11. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, vamos abrir, na verdade eu queria na Bíblia King James. Vamos abrir na King James. Meus irmãos. Vamos lá. Página 951. Vamos começar aqui, ó. 11, 14. Olha o título, como é que tá, ó. Uma casa dividida não o quê? Prospera. Não prospera. Na King James, viu, irmãos? Uma casa dividida não de forma alguma. Então já mostra aqui o título que uma casa dividida ela não prospera de forma alguma. Você entendeu que quem tem uma unidade, se ela tiver dividida, ela não vai prosperar? Ela tem que estar o quê? Na unidade, em comum acordo. Senão ela não prospera. Aí fala aqui, ó. No 14. 11, 14. De outra feita, Yauxa expulsou um demônio, que estava mudo. Assim que o demônio saiu, o homem falou, e a multidão ficou maravilhada. Entretanto, alguns deles os censuraram. Ora, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. E outros ainda, apenas para prová-lo, pediam dele um sinal do céu. Mas conhecendo ele o que lhes passavam pela mente, afirmou-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Da mesma forma que uma casa dividida contra si mesma ruirá, ou no caso, estará em ruína. Tá vendo aqui de novo? Da mesma forma que uma casa dividida contra si mesma ruinará, ou no caso, estará em ruína. 18. Ora, se assim também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como é possível que seu reino subsista? Então é a condição que ali, papai ele falando. Então, se o reino deles está dividido, como que eles permanecerão de pé, firmes? Então eles estarão em ruína. Então mostrando. O que eu quero trazer esse ponto aqui para os irmãos? Aqui quando você pega aqui no 17, que ele fala aqui, ó. Conhecendo ele, o que lhes passava na mente, afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Da mesma forma que uma casa dividida contra si mesma terminará em ruína. Uma casa dividida. Uma casa dividida. Uma casa dividida. Aí nós vamos entendendo. Filadélfia, hoje ela é uma casa, que é a igreja de Al.
E essa casa, que é a igreja, também, hoje, ela anda todos unânimes, no mesmo forma de pensar. Por isso que Paulo ele fala conforme Efésios 4. Que é o quê? Uma só fé, uma só imersão e um só espírito. Todos andam numa só forma de pensar. Aí você fala assim, por que Paulo já estava falando isso lá atrás? Porque ele já estava trabalhando um modelo de igreja, a qual a igreja ela tinha que ser parecida com Yahshua. Para ela não ser uma igreja o quê? Dividida. Porque uma casa dividida, um reino dividido, ele não prosperará, ele não subsistirá, ele cairá. Mostrando Satanás, Lúcifer, através hoje do falso profeta e hoje através das igrejas, não permanecerá de pé. Onde que a gente vê isso? Apocalipse 18. Caiu Babilônia, morada de toda espécie de demônio, de rapina de demônios, mostrando por que vai cair. Porque ali é um reino dividido, uma casa dividida. Significado Babilônia, confusão, divisão. Divisão. Então, mostrando, Iau, ele está colocando igreja hoje, a qual essa igreja hoje, o modelo dela é qual? É uma igreja conforme Iau, ele quer que anda o quê? Em comum acordo. De Amós 3:3. Por isso que ele fala, como andarão juntos se não tiverem como um acordo? Mostrando, Iau, ele envia aquele que é boca dele à terra, aqueles que são dele entenderá a mensagem e se comportará como igreja, e esses andarão juntos em comum acordo. Por quê? Porque Iau, ele volta para a luz inacessível. Então, peraí, o outro vai ficar só? Não, porque Iau, ele preparou uma igreja. Isso que é maravilhoso. Você entender que Iau, ele preparou a igreja a qual esses andarão juntos. Aí nós vamos entender Coríntios, 1 Coríntios 6. Pode ler, vamos abrir na Yashala mesmo. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Na verdade, 2 Coríntios 6. 2 Coríntios. Aí você vai ver que está se tratando exatamente aqui de Babilônia, daqueles que estão lá, dos incrédulos. Por isso que Iau, ele não tem comum acordo com esses. E fala para que saiam deles. Por quê? Que não tem comum acordo. Por isso que a palavra fala aqui, ó. 6,14. Vamos começar no 14. 6,14. Não formeis é não estar juntos. Não formeis parelha incoerente com os incrédulos. Que afinidade pode haver entre a justiça e a impiedade? Que comunhão pode haver entre a luz e as? Aqui está um ponto, um segredo. Porque Iau, quando cria, ele cria o quê? Ele cria a luz e separa a luz das trevas, mostrando já não tinha como um acordo. A luz das trevas. As trevas é a representação de quem, irmãninha? Sabe não? Pede ajuda do seu esposo, o irmão Caleb.
Quando a gente fala aqui, não formeis para ele incoerente com os incrédulos, que afinidade pode haver entre a justiça e a impiedade? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Não. Quem é a representação das trevas? Aqui está falando de uma luz e está falando das trevas. Exatamente. A luz representa Iau, as trevas representam Satanás. Não há um comum acordo. Por isso que quando ele cria a luz, ele separa a luz das trevas. Ele é separado. A luz das trevas. Continuando, para vocês entenderem. Que acordo entre Iaush e Beliar? Que relação entre o fiel e o incrédulo? Que há de comum entre o templo? Olha aqui, ó. Que há de comum entre o templo de Iau e os ídolos? Aí você fala, vamos ver se quem é esse templo que ele está falando? E os ídolos? Ora, é que somos, ora, nós é que somos o templo de Iau vivo. Olha o Paulo explicando. Ele fala do templo, depois ele fala, nós é que somos o templo de Iau vivo, mostrando. A casa de Iau, o templo de Iau, somos nós. Então, quando nós lemos lá em Lucas, que fala que uma casa, um reino dividido, uma casa dividida não subsistirá, no caso ela terminar em ruína, mostrando quando a casa, a igreja, o templo, as igrejas eles estão fazendo o que eles estão fazendo, vai terminar em ruína. Por quê? Porque quem está administrando tudo isso é Satanás, o administrador. E ele sendo esse administrador, ele está administrando a forma que está sendo administrado, essas casas, a igreja, vão terminar em ruína. Por isso que é quando a gente lê Apocalipse 18, fala que Babilônia, fala o quê? Que ela o quê? Terminará em ruínas. Caiu, Babilônia. Aí só cai Babilônia e todos os que estavam em Babilônia. Quais os que estavam em Babilônia? As instituições religiosas. Tudo que saíram de lá, caíram todos. Mas qual casa que permanece de pé? Qual casa que a gente vê que é uma igreja, a qual é a igreja a qual opera a verdade, traz a verdade? Filadélfia. Firmada na rocha. Por isso que quando nós pegamos, nós vemos que Amós fala como andarão juntos se não estiverem com um acordo, mostrando. Aí nós lemos aqui em Coríntios, vê que não há esse acordo entre nós e eles. Eles não andam entre acordo, mas Filadélfia, nós andamos em comum acordo, porque a mensagem de Iau, o mensageiro ele porta a palavra de Iau, e a igreja, que é a casa de Iau, anda conforme a mensagem. Então, essa casa, ela permanece uma casa firme. Por isso que nós lemos em Lucas, quando fala que aquele homem que ele cavou e lançou alicerce sobre a rocha, veio as águas e deu contra essa casa, mas essa casa o quê? Não foi abalada. Por que essa casa ela não foi abalada? Porque essa casa está firmada na rocha. Mas quando vim contra eles, vão o quê? Vão cair, porque não estão firmados. Eles puseram a sua confiança na mentira. Isso está em Alcha 28. Nós fizemos da mentira o nosso refúgio. E fizemos um pacto com o Sheol. Não, fizemos do Sheol o nosso refúgio. E da mentira fizemos um pacto. Quanto ao frágil ameaçador, ele passará sem nos atingir-nos. Olha a petulância deles. Não vai atingir. Mas aí, Iau mostra para eles que é o contrário. Porque é um reino dividido, uma casa dividida. Vocês estão divididos, vocês acham que vocês vão ficar de pé? Vão cair, porque a qual o administrador é Satanás. Reino dividido não prospera. Por isso que nós lemos aqui, em Lucas 11, 18. Ora, se, Lucas 18, Lucas 11, 18. Ora, se
assim também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como é possível que seu reino subsista? Se eles estão divididos entre eles, como que o reino dele vai subsistir? Se eles já estão divididos entre eles. Então, mostrando a condição que eles vão cair. Mas nós andamos em comum acordo com a qual aquele que foi enviado dial. Por isso que pega essa palavra em 2 Coríntios 6 e continua e fala. Olha o que fala. Ó. Aí nós paramos aqui no 15. Que acordo entre Yaush e Beliar? Que relação entre o fiel e o incrédulo? Que há de comum entre o templo de Ial e os ídolos? Ora, nós é que somos o templo de Ial, no caso a igreja, de Ial vivo, como diz o próprio Ial. Em meio a eles habitarei e caminharei. Lembrando de quê? Do Espírito que estava o quê? Caminhando no meio das igrejas. Serei o seu Ial e ele será o meu povo. Portanto, sai do meio de tal gente. Aí você lembra de Babilônia lá. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. E estão lá, não estão saindo. Aí fala, sai dela, povo meu. Aqui, ó. Portanto, sai do meio de tal gente e afastai-vos, diz o mestre. Não toqueis o que seja impuro, e eu vos acolherei. Lembrando que aquele pastor que ajunta as ovelhas e acolhe, cuida. Aí fala, não toqueis o que seja impuro, e eu vos acolherei. Sereis para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Mestre Todo-Poderoso, na condição quando ele já tiver recebido a plenitude. Isso é grandioso, a gente entender o crescimento gradativamente nosso, que por isso que não há entre nós e eles o que? É a forma de pensar. Por quê? Porque nós fazemos conforme a vontade de Al, se cumprir na palavra de Êxodo 23, 20. Que eis que eu enviarei o meu anjo à vossa frente, e ele o que? Ele vos guiará pelo um caminho que eu tenho preparado. Observe a sua voz e não seja rebelde, porque sobre ele está o meu nome, porque nele está o meu nome. E assim a gente entende, porque Filadélfia hoje nós somos um tempo que nós estamos nesse deserto sendo alimentados e colocando a confiança, guardando a confiança. E aí a gente anda em comum acordo, por quê? Porque quando você confia, porque quando a palavra pega a condição que a mulher está com pés sobre a lua, é o quê? Guardando a confiança. Estão em comum acordo naquilo que é falado. Aí a gente vai abrir lá em Efésios 4, o que Charles Paulo ele fala. Efésios 4. Pode ser na King James. Efésios 4. Vamos lá. Efésios 4, 4:1. O título é A Unidade da Igreja. A unidade da igreja. Aí eu fico pensando assim, eles falam que são unidade. É uma coisa assim, nossa, eu vou falar com você, me dá coisas. Quando eu fico pensando assim, aí eu converso às vezes assim com um, com o outro, assim, quando tem oportunidade, aí eu falo assim com eles assim, qual a unidade que vocês têm conforme a palavra ensina, que é a unidade da igreja, quando fala uma só fé,
uma só imersão, um só Espírito. Por que a divisão de várias formas de pensamentos, vários costumes diferentes, várias doutrinas diferentes? Qual que é o significado da palavra seita, irmão Leonardo? Seita vem de quê? Exatamente, seita vem de divisão. Porque eu perguntei para você, que eu sei que quem congregou muito tempo nessas Babilônias, igual a gente que teve esterco, né, que viemos de Babilônia, a gente sabe que o quê? Que a gente sabe que o significado da palavra seita é de divisão. E eu lembro que sempre se falava que seita era a maçonaria, seita era esse povo, os maçons. Eu ficava assim, ué, mas seita vem do divisor, daqueles que divide. Eu fico pensando assim, as igrejas é o quê? As instituições religiosas, porque elas são a divisão. Porque você tem um método, uma forma de pensar aqui, ali, outro assim, outro assim. Se você não dá certo aqui, aqui tem outro costume, tem outra doutrina. Aí vai contra o que Charles Paulo fala na palavra. Uma só fé, uma só imersão, um só espírito. E ele fala mais ainda, por acaso Ial está dividido no meio de vós? Pode falar, irmão Leonardo. Aí fala, eu fico, aí essas coisas que eu não aguento, irmãos. Aí por isso que quando a gente assim, madurecidos, a gente crescendo gradativamente, a gente vai vendo o quanto que as pessoas, os nossos entes queridos, as pessoas que estão lá, as pessoas elas estão fermentadas, estão muito embriagados. Estão muito embriagados. Muito. Porque eles apontam quem é que faz divisão, quem é seita, mas eles não conseguem enxergar que eles são a própria seita. Dividindo a igreja, dividindo ali. E aí, quando a gente pega, nós entendemos quem é que é a igreja de verdade. Filadélfia, que anda em comum acordo. Quem era a igreja de verdade? Esmina, porque andava em comum acordo. Por isso que Charles Paulo ele falava, se alguém trazer um evangelho diferente a qual nós estamos pregando, anátema, amaldiçoado. Tudo isso que ensino, que estaria ensinando hoje, estaria amaldiçoado. Por quê? Porque foge completamente da base do alicerce, conforme Charles Paulo fala. Nós já estamos fundamentados, alicerçados em Alcha, na palavra verdadeira, não tem como trazer outra. Aí vem os reformistas e traz uma reforma. Doutrina de Calvino, doutrina de Lutero, doutrina de Armínio, de Wesley, e assim foi todos esses homens. Aí foi trazendo vários conceitos. E hoje tem igreja para todo tipo que você pensar. E aí Charles Paulo desce o cacete e fala: amaldiçoados. Está trazendo um evangelho, uma palavra diferente a qual nós já estamos pregando. Né, irmão Antônio? Trazendo diferente. Porque senão pregava conforme o alicerce que foi deixado. A palavra a qual foi alicerçada. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante a gente entender isso, porque hoje nós, Filadélfia, hoje a gente entende o molde, porque desde lá atrás a gente já pega a igreja de Esmina e hoje a gente vê Filadélfia, como que as igrejas elas são parecidas. O que separa as duas que eles tiveram que passar por uma tribulação de morte. Filadélfia, nós vamos ser tirados daqui vivos. E deu essa condição, a qual nós seremos arrancados daqui, tirados daqui como primícia das primícias, irmãos. Isso é maravilhoso. Mas para isso, há perseverança, que tem que ter perseverança. Aí a gente olhamos aqui ó, a unidade da igreja, que fala assim, ó,
Portanto, Efésios 4:1, na Bíblia King James. Portanto, eu prisioneiro no mestre, aqui é a condição nossa de hoje, a igreja, prisioneira no mestre. Na época, Shaul Paulo, prisioneiro no mestre. Nós hoje, como igreja de Filadélfia, prisioneiro no mestre. Suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros, em amor. Representação, Filadélfia, o amor entre irmãos. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e há um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Tá vendo? A esperança para a qual foste chamada é uma só. Não tem vários, uma só. Aí continuando. Há um só mestre, uma só fé, uma só imersão, um só Yahweh e Pai de todos, que e sobre todos, por meio de todos, em todos. E cada um de nós foi concedido, no caso, a graça conforme a medida repartida de alto. Por isso é que foi declarado a qual ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo o que existe. Está vendo? Mostrando a condição que o que desceu é semelhante àquele que subiu acima de todos os céus. E ao visível, que subiu acima de todos os céus, foi para a luz inacessível, a qual o que desceu é semelhante a ele. Você vê que não estava falando daqui da condição de quem? De e ao visível. Mas por que eu estou falando isso para os irmãos? Tudo isso para mim falar um ponto para os irmãos. Está andando aos poucos, irmão. Porque depois, se tiver dúvida, fala assim, irmão, eu fiquei com dúvida. Então, quando a gente pega a unidade como um acordo, aí eu vou lembrar, vamos voltar agora lá no Éden, lá no início, onde que a irmãninha até chorou. Né, irmãninha? Aí a gente pegou ali, a gente lembra de quem? A gente lembra de Eva. Eva é representação de quem, irmãninha? Da igreja. Agora a irmãninha entendeu. O desafio do irmão Jonathan, eu estava vendo o desafio, né? Feito. Ficou tão assim bem elaborado, tão assim maravilhoso. Gratidão, Papai Alcho, né? Que Yahweh que capacita cada um dos irmãos para se esforçarem e preparar com todo o zelo, todo amor, passa por uma avaliação e para depois ser lançado. É muito grandioso, porque aí quando a gente vê as perguntas em cima dos desafios sendo postados, a gente vê o comum acordo, entendendo, a igreja entendendo a palavra de Yahweh. Por isso que é um alqueiro. Por isso que a gente vê que é uma igreja, no caso Filadélfia, que Yahweh, ele separou para ele. E por isso que eu falo assim para os irmãos, que quando eu vejo os desafios dos irmãos, igual eu estou perguntando para a irmã Aninha, é porque ficou muito, muito bonito o desafio, a ministração do papai de 4 horas e o irmão ali pegando pontos contundentes ali, importantes, para tentar ali acrescentar o máximo possível de riqueza
né, irmão? Que é muitas coisas, se a gente puder colocar tudo, que é tudo muito rico, que é a palavra ideal. E para os irmãos ali ruminar. Então a gente fica muito grato por isso. Então quando eu falo assim, igual eu vi para a irmãinha, né, irmãinha? Né? A gente vê ali que Eva, ela é o quê? Eva é uma representação ali da igreja, né? Eva é a representação da igreja, mas Eva, você vê que ela não andou em quê? Em concordância. Ela com o marido ali. Ela não andou em concordância. Então, que ela não andou em concordância, que ela foi lá o quê? Ela foi lá comer do fruto. Vamos lá em Gênesis. Gênesis agora? Vamos ler lá em Gênesis. Na Bíblia é o Shalom. Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Oh, pode. Gênesis, capítulo 3. Fala assim, ó. Gênesis capítulo 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que Iau tinha feito. Ela disse à mulher. Então Iau disse: Vos não podereis comer de todas as árvores do jardim? Tá vendo? Provando ela, testando ela. A mulher, né? A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer de todos os frutos da árvore do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Iau disse: Dela não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. 4. A serpente disse então à mulher: Não morrereis, mas Iau sabe que no dia em que deles comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como os anjos, mostrando. Olha a condição que apresentou ela. No dia que você comer, você vai ser como os anjos, como os filhos lá, como eles. No dia que você comer, você será como eles, como os anjos. Versados no bem e no mal, a mulher viu que a ave era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa ave era desejável para adquirir o quê? Então a mulher ela viu que a árvore era boa para ela alcançar discernimento. Será que ela não tinha discernimento, conhecimento suficiente, não? Parece que não, que ela falou que viu que a árvore era boa para ela alcançar discernimento. Rapidão você fala, meu Deus. Tomou-lhe do fruto, aqui ó, tá vendo? Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então aqui nós já estudamos, né? É grandioso a gente entender esses pontos agora, que é maravilhoso. Então a gente entendíamos antes, né? Que a gente achava que o comer do fruto, a gente entendia que o ato da mulher era com Emanuel, com fruto. Mas não porque, hoje nós entendemos porque ela ofereceu também a Adão. Então mostra a condição que não era o ato com o fruto, que era Emanuel. Mas sim, Jesus Emanuel, o antimachia, mas sim com quem? Com Lúcifer, Satanás. Essa condição aqui do comer é, no caso, jogar para dentro. No caso, né? Ela alimentou, ela jogou para dentro. E ela jogou para dentro do alimentar. Do alimentar, e ela alimentou, e onde que a gente entende o quê?
que ali e ela oferece pro companheiro. Se tornando o quê? Se tornando carnais. Se tornando carnais. Então, da partir que nós entendemos que o fruto, comer do fruto, é ela alimentar e ela oferecer ao marido, no caso, ela ofereceu coisas carnais. No caso, que vinha do espírito do erro, a qual ela se pegou e ela achava que era bom para o quê? Pro discernimento. Pode falar, irmão de Cleide. Justamente nessa passagem que fala aí para ela desejável para adquirir o discernimento, né? Sim. E na King James fala que é desejável para obter sagacidade, apontando justamente lá para o adversário, né? Que é sagaz. Que é sagaz, sim. Bom ponto de observação, irmão. Gratidão. Sim. Então, quando a gente vê, irmãos, a gente vê que quando ela pega, ela come do fruto, ela oferece ao marido, então não está mostrando, apontando para ato sexual, mas mostrando, jogando para dentro do quê? Coisas da carnalidade, voltando ela se abrir os olhos dela. Ela se abriu os olhos. Obrigado, irmão. Ela abriu os olhos dela. E aí, vamos deixar aqui. Agora nós vamos lá em Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Página 2110. Tiago, capítulo 4. Eu estou aqui na King James, viu, irmãos? Tiago 4. Não, vamos ler, não é Tiago 3, é Tiago 3:13. E vamos abrir também na Yal Shalom também. Na Yal Shalom está em qual página, Adriana? 2110. 2110. Vamos lá. Depois de Hebreus. Isso. Isso aqui mesmo. Vamos lá. Aqui, ó. O título da Yal Shalom tá melhor. Porque se você for pegar o título da Yal Shalom, tá aqui, ó. A verdadeira e a falsa sabedoria. Aí tem irmão que fala assim, não estou entendendo nada que o irmão está falando. Quando fala a verdadeira e a falsa sabedoria, vamos lá, para os irmãos compreenderem. A verdadeira sabedoria, a gente sabe que vem de algo, certo? E aquele a qual andava com ele, se tornando também a sabedoria. Quem ensinava eles no Éden, na virada do dia, a gente sabe que era Yahshua Micaial. Também que é aquele que aprendeu com a sabedoria se tornando a sabedoria, de algo. Mostrando a condição que, quando você fala a verdadeira e a falsa sabedoria, porque tem uma sabedoria que ela é falsa, mas é sabedoria. Por isso que quando você vai em Ezequiel 28, fala pro rei e pro príncipe. Ambos são sabedoria. Não vou adentrar, senão vamos ficar o tempo todo aqui. Mas pode ler. Vai falar da sabedoria do rei e a sabedoria do príncipe, que está relacionada a Lúcifer e ali o antimachista Jesus Emanuel. A sabedoria dos dois. Por isso que aqui o título fala a verdadeira e a falsa sabedoria. Vamos ler aqui na Yal Shalom. Fala assim, ó. Quem dentre vós é sábio,
e entendido? Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo bom comportamento suas obras repassadas de docilidade e sabedoria. Mas se tedes invejas, amargas e preocupações egoístas no vosso coração, tá falando de algo aqui muito que os irmãos não pegaram. Quando fala assim, ó, mas se tedes inveja, vocês percebem que no coração da mulher ele brotou o quê? Para você entender. Quando foi oferecido para a mulher, você será como anjos. Se você quer ser, gerou uma inveja de ser como igual, como anjos. Continuando. Mas se tedes invejas, amargas e preocupações egoístas no vosso coração, não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Contra a verdade. Vamos aqui de novo. Mas não tedes invejas, amargas e preocupações. A mulher estava preocupada demais. Ela estava preocupada demais. Preocupações no íntimo. Eu vou comer. Eu vou receber esse alimento. E os olhos vão se abrir e as coisas vão mudar. Por isso que fala aqui, ó, mas se tedes invejas, amargas e preocupações egoístas no vosso coração, não vos orgulheis nem mintais contra a verdade. Depois vocês vão ver na King James um ponto muito importante, viu? Estou só deixando aqui, nós vamos ler aqui, depois vamos para lá. Pra vocês verem. Com efeito, aí fala, no 15, porque essa sabedoria não vem do alto. Essa sabedoria não vem do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Espera aí, tá te apontando um ponto. Ela é terrena. Ela é o quê? Animal e demoníaca. Então, mostrando a condição, a gente lembra que Satanás, ele caiu antes da criação do homem. Homem do Éden, a lei. Essa sabedoria, que é o título está falando, a verdadeira e a falsa sabedoria. A verdadeira e a falsa sabedoria. Antes dessa sabedoria, ela é isso. Aí fala, essa sabedoria não vem do alto, é terrena, animal e demoníaca. Com efeito, onde há inveja, preocupações egoísticas, aí está as desordens e toda sorte de más ações. Desordens. Desordem vem de quê? Que é algo que não entra em acordo. É desordem, confusão. Aí agora a gente vai ler agora na King James. Isso, King James. Vamos lá. Tiago 3, versículo 13. Fala assim, ó. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, ó, verdadeiro entendimento, o que demonstra o seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. 14. No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura, ambição, ambição, tá vendo? Egoístas, não vos
orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Aqui está falando de negar. Negar a verdade. Aí nós lemos ali na tradução da Yal Shalom, que nós vimos o quê? A falsa e a verdadeira sabedoria. Aí eu falo assim, aí teus irmãos falam assim, o irmão falou, não estou entendendo nada. Quando você pega a mulher, é representação de quê, irmãinha? É a representação da igreja. A mulher lá atrás, ela foi o quê? Ela negou. Ela recebeu o fruto. Ela recebeu do fruto de Satanás, que é o filho. E ela comeu. E ali é o que mostra o que? A carnalidade. E ali fala que o quê? Ali ela estava buscando uma sabedoria. Por isso que nós lemos em Gênesis, ali 3, nós lemos o quê? Que ela viu que era o quê? Bom para o quê? Para o conhecimento. E abriu o conhecimento. E abriu o conhecimento. Não é isso que está falando? Vamos lá. Gênesis 3. Aí fala aqui, ó. 3:6. Gênesis 3:6. Gênesis 3, versículo 6. Nayal Shalom. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento, tomou-lhe do fruto, comeu, deu também ao seu marido, que com ela estava, e ela comeu. Então abriram-se os olhos dos dois, e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram uma folha de figueiras e se cingiram. Eles ouviram o passo de Al, que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença de Al. Aí você guarda essa palavra. Eles se esconderam. O irmão Ronaldo comentou isso no domingo, né? Ali na ministração. Eles se esconderam da presença de Al. Eles se esconderam da presença de Al. Mas qual o ponto que eu quero trazer aqui primeiro para os irmãos compreenderem? Que aquela mulher, que é a representação da igreja, ela comeu do fruto. Ela era carnal. O homem ali, ele se tornou carnal. Irmão John colocou no desafio. Como é que está no desafio aqui, ó? Pra você ver, ó. Maravilhoso desafio. Tá aqui, ó. Para os irmãos verem. Aí ficou assim, ó. Até a última pergunta. Fala assim, no 10. O primeiro Adão foi feito no Éden. Porque ele se tornou carnal? Porque ele se tornou carnal? Vou fazer essa pergunta que já estou aqui, né? Por que ele se tornou carnal, irmão Caleb? A partir do momento que ele alimentou ali, eu acho que ele perdeu a condição espiritual, né? Exato, aí os olhos deles se abriram, eles se tornaram carnais. Eles se tornaram carnais. E foi oferecido da mulher para ele. E ali a mulher, ela o quê? Ela rejeitou, ela negou, conforme nós lemos aqui na passagem de Tiago. Ela negou o quê? A sabedoria. Ela negou a sabedoria que vinha de Alcha Micaial. Ela foi aprender também com a outra sabedoria. Porque quando a gente pega os dois que são serpentes, nós vamos ver se são 3 serpentes, está em Alcha 27, a gente vê ali que quando ela aprende ali, ela come, aí ela está o quê? Jogando para dentro o espírito ali do erro. E o entendimento dela se abriu para o bem e para o mal. Por isso que em Tiago que fala que essa sabedoria terrena, a sabedoria
terrena, ela não é de alma, mas sim, ela é animal, carnal e diabólica, que vem do diabo. E quando se trata de terrena, mostra a condição dele que caiu na terra, se tornando terreno. Caiu no terreno, mostrando o que ela estava buscando, o que a mulher estava buscando. Ela estava buscando um alimento daquele que era exatamente terreno, mas não um alimento que vinha exatamente de algo, que ela estava buscando outro alimento. Por isso que fala assim, aqui ó, no 15, no 14. No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem preocupeis negar a verdade, mostrando a condição que eles negaram a verdade, deixando de lado o verdadeiro para ir atrás de um falso. Por isso que Ananias Shalom fala a verdadeira e a falsa sabedoria. Aí agora nós vamos lá em João, 1 João 4. Tudo isso para depois a gente chegar, tudo eu explicar depois direito para os irmãos. Porque eu sei que tem irmãos que vão boiando. Mas vamos explicando. 1 João 4. A nova versão transformadora fala assim: a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Como é que está? Está na qual? A nova versão transformadora. Gostei. Lê alto para a gente, irmão. A mulher viu que a árvore era linda. Me dá, não, pegue para mim para a gente ler. Fica bem, vai me ler. Gratidão, irmão. É essa passagem que eu estava precisando. Precisa, irmãos, saber como é que os textos, irmãos, eles vão se casando, como é que eles vão falando. Tá aqui na NVI, né? Nova versão transformadora. Na nova versão transformadora. Fala assim, ó. A mulher viu que a árvore era linda. Você viu que aos olhos dela se tornou maravilhosa. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejável, a sabedoria que ele lhe daria. A sabedoria que ele lhe daria. Aí, nós pegamos assim, agora em 1 João 4. 1 João 4. Vamos ler da partir do 4. 1 João 4, 4. Para a gente ganhar tempo. Fala assim, ó. Vós, filhinhos, sois de Al, e vos os venceste, porque o que está em vós, ó, é o Espírito que está em nós. Porque o Espírito que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. É o Espírito do erro, que está enganando o mundo. O Espírito que está em nós é maior do que o Espírito que está no mundo. Por isso que nós vencestes eles. Aí fala, é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam segundo o mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Ial. Quem conhece a Ial nos ouve. Quem não é de Ial não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aí nós vemos em Tiago no título que fala o quê? A verdadeira e a falsa sabedoria. Mostrando, a mulher deixou de alimentar do Espírito ali na virada do dia. Mas foi se alimentar com o Espírito do erro. É o que a versão falou e é o que nós estamos trazendo um entendimento para os irmãos compreender. Ela foi se alimentar com o Espírito do erro. É a mulher, que ela não andou em comum acordo. Que se ela andasse em comum acordo, ela não ia após outro. Quando você pega agora por tempo do fim, a mulher Filadélfia, que anda em comum acordo, ela já se cumpre essa palavra de 1 João 4, que essa mulher, ela consegue distinguir o espírito da verdade e do espírito do erro. Por isso que ela não alimenta do espírito do erro, mas sim alimenta do espírito da verdade. Vocês estão compreendendo, amados irmãos? É isso. Porque
a mulher, ela é a igreja. A mulher inicial, ela se deixou levar pelo espírito, pelo fruto do erro. A mulher do tempo final, Filadélfia, ela não se deixa levar pelo alimento, se comer, ela não é carnal. Mas as igrejas demais, elas são carnais. Elas são carnais porque elas alimentam de quê? Elas alimentam de um outro espírito. Não é o espírito de algo. Por isso que em 1 João 4 fala assim: esses não são de algo, porque se fossem de algo, eles nos ouviam. Mostrando a condição que eles estão sendo alimentados de um outro espírito. A gente sabe que é por um tempo, porque depois a gente sabe que eles vão receber, vão ser selados, vão receber o alimento. Mas isso aqui só para os irmãos entenderem os pontos, irmãos. Os pontos. Aí, uma coisa importante que o irmão Ronaldo falou no domingo, que depois que eles comeram, a mulher, o que? Ela se escondeu. Eles se esconderam. Eles o quê? Se esconderam de algo. Aí agora nós vamos entender Gálatas 4. Vamos abrir lá em Gálatas 4. Acho que aquela passagem lá em Provérbios fala que durante a busca inconclusa, porque não tinha concluído ainda, não tinha encontrado a mulher fiel. Exatamente, irmão André lembrou. Rapidão, irmã Líria. Irmão André lembrou bem quando ele fala daquela passagem, naquela busca inconclusa, né? Que ainda não tinha encontrado o quê? A mulher fiel. E essa mulher, ela viria no tempo final. Por isso que fala aqui da mulher aqui, ó, dessa busca inconclusa. Eclesiastes, né? 7:28. 7:28. Sim, durante essa minha busca ainda inconclusa entre 1000 homens, encontrei apenas um, que considero justo. Todavia, entre as mulheres, não achei uma sequer. Por que não achou uma sequer? Também está no desafio, né, irmão? Por quê? Porque essa mulher, ela viria em qual tempo? No tempo do fim, que essa mulher seria a mulher que a qual Ial tinha separado. Por quê? Porque a mulher lá atrás, ela comeu, ela recebeu. As mulheres, as igrejas se perderam. Filadélfia, ela guardou. Por isso que, conforme 1 João 4 aqui, nós vemos que esses distinguem a igreja, quando eu falo é um conjunto, a igreja, ela distingue esse espírito. Por isso que ela não está alimentando, porque ela está distinguindo. Ela fala assim, não, esse alimento aí eu não quero não. Ela não está se tornando carnal exatamente porque ela está se alimentando de algo que é celestial. Por isso que quando a gente pega o primeiro Adão, fala, o primeiro Adão, ele é feito do Éden, mas da terra. O último Adão, ele é espiritual, porque o Espírito, ele estava nele. Vou apresentar o quê? O último Adão, a qual a imagem do homem celestial, espiritual, mostrando o Espírito que estava naquele segundo Adão. Então, mostrando a condição que quando a gente pega aqui, irmãos, esses pontos específicos aqui, para os irmãos compreender que está falando que aquela mulher inicial, ela comeu do fruto. Por isso que quando nós pegamos aqui que antes, a sabedoria terrena, ela é animal, carnal e ela é diabólica. Mostrando a condição que quando você lê Tiago ali, está falando que ela está comendo daquele que já era caído, terreno. Por isso que ela viu que a árvore era bonita, né? Conforme a gente leu ali na tradução que o irmão Eudes mostrou, e fala que ela quis o quê? Comer. Largando a sabedoria, nós já fizemos esse estudo árduo, largando a sabedoria a qual é ensinada a ela. Ela era instruída, eles eram instruídos. Aí por isso que fala aqui, ó, Tiago, aqui, ó. Danciel, aqui, ó. Quem dentre vós é sábio e verdadeiro no entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. No entanto, a
Se abrigais em vosso coração inveja, amargura, ambição, egoísta, foi o que gerou no coração da mulher lá no inicial. Uma ambição. Pera, a promessa que foi feita a ela foi gerada nela ambição. E egoísta, que ela tinha que entender que ela não é, ela era diferente daqueles que foram direto das matrizes dos filhos. Vocês estão entendendo esses pontos? Depois, se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar depois, viu, irmãos? Vou falar que me chamar primeiro foi irmão. Irmão, não foi irmão primeiro, o irmão Leandro. Primeira João 4, ele está falando exatamente, examineis, é um exame interno, e ele mostrando que a mulher consegue distinguir pelo exame, está vendo os dois. Então, no mesmo capítulo, no versículo 1, está mostrando que a mulher está conseguindo distinguir os dois. Sim, exatamente. Lá em Gênesis 3, no caso, quando ela está fazendo ali os olhos dela, que está falando aqui, ó. Quer ver aqui, ó? A mulher viu que a árvore era boa e apetitosa e formosa à vista. Entendeu? À vista dela. Então, ela estava à vista daquilo que poderia ser bom ou ruim, mas ela optou. E ali, quando ela dá do fruto dela comer, e ela viu que é apetitoso, eu gostei dessa tradução do irmão Euler. Depois você até me manda ela, viu, irmão Euler? Você pode mandar ela que eu vou depois pegar essa parte do texto que você mandou. Irmã Líria. O irmão Elton, ele levantou a mão primeiro, irmão Anderson. O irmão Elton? Paz de alto, chamado irmão. Paz de alto, irmão Elton. Gratidão. Amado irmão, você tem um entendimento aqui e eu for muito além daquilo que o papai trouxe, você me pausa no entendimento. Quando a gente observamos aqui, quando Eva, né, viu ali que, na verdade, em Gênesis 3, 5 ali, né, diz, mas ela sabe que no dia que comer dele, vossos olhos saberão e vós sereis como anjos, correto? Certo. A gente observa aqui que a serpente ela era tão astuta que quando a gente compreendemos lá os filhos de Alcha, né? Representação dos 10 filhos. A serpente, ela seduz quem? As filhas de Alcha, né? Que cometem ali o hibridismo. E a gente vê aqui que novamente ele seduz Eva, né? E comete também ali o ato que gera o hibridismo de Caim. Correto? Certo. Então, aí quando a gente observa nas eras das igrejas, a gente vê que ali são três mulheres que são seduzidas, que são Tiatira, Sardes e Laodiceia, né? Que é a representação das três que foram seduzidas lá atrás, e a gente vê que se repete tudo de novo. Sim, bom ponto de conexão. Certíssimo. Gratidão, bom ponto de... Só assim, sim, né? sim, com certeza, irmão Helder. Irmã Líria. A paz de alça, meus irmãos. Paz de alça, meu irmão. Irmão Anderson, quando nós lemos na carta a Laodiceia, cita que ela está nua, né? Sim, eu vou entrar nesses pontos aqui ainda, sim. Mas para falar. Só lembrando isso aí que o irmão Elton falou, que ela é miserável, né? Cega, pobre. Cega e nua. Cega e nua, né? Sim. E quando lembramos de Filadélfia, ela está vestida de sol. Ou seja, ela não está nua. Sim. Mas o que eu quero comentar é em cima de Tiago 3 mesmo, que você leu. Antes de você falar o versículo 11, volta a falar sobre a questão aí. Quer dizer, antes de você falar sobre o versículo 13, né? Volta do 11 aí, por favor, e você puder ler, irmão. Pensam aí. Tudo que a gente tem visto aí esses dias acontecendo também. Tiago qual, irmão?
No próprio livro de Tiago 3, eu já ia falar do 10 em diante, 3. Você leu a partir do 13. Aí, se você puder ler o 10, o 11 e o 12, que fala sobre o que a gente também vem estudando aí, sobre a figueira, sobre a videira. A partir do 10? Não entendi. Só para mim, você quer começar em qual? Só para mim... Sim. Pode começar no 10. Começar no 10. Aqui, ó. A irmã Líria aqui, ó, irmãos. Trouxe aqui, ó. Tiago 3, 10. Fala assim, ó. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salubre? Realmente, aqui já está apontando lá para o início. Aqui aponta lá para o início. Aqui da tradução fala doce e amargosa. Exato. Aí você pega a condição da água. Que a mulher estava sendo o quê? Ela estava recebendo a água, né? Lembrando da condição de inicial. E aqui quando fala aqui no 10 aqui, ó. Da mesma boca, lembra onde que ela foi o que? Onde que recebeu. Onde que se alimentou, né? Por isso que fala, da mesma boca não pode bênçãos e maldição. Tá vendo? Da mesma boca, então mostrando. Ela não pode receber os dois, então acabou deixando de receber de um para receber do outro. Por isso que fala, da mesma boca não pode proceder bênçãos e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte, tá vendo? Uma mesma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. No caso aqui, que é outra tradução, está dizendo como é que está na Yalchalão. Acho que a tradução da Yalchalão está melhor. Que tem a tradução melhor na Yalchalão. Deixa eu ver aqui. Se eu estou no... Almeida fala, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Da mesma boca não provém bênçãos e maldição. Ora, tal não deve acontecer, meus irmãos. Porventura uma fonte jorra pelo menos mesmo olheiro, olha aí, ó. Pelo mesmo olheiro, água doce e água saroba, tá vendo? Olheiro. Aquele que faz, aquele que moldou. Exatamente, essa tradução tá melhor. Na Yalchala mesmo. Então, mostrando, olheiro é aquele que faz, mostrando aquele que soprou. Então, da mesma, ele não vai fazer jorrar uma água boa, uma água ruim, mostrando. Ela foi após uma água saloba, uma água ruim, mostrando, alimentando do espírito e lembrando que a água é exatamente Emanuel, que é o fruto que comeu, por isso que fala das duas águas. Aí fala aqui, ó, cadê da água? Porventura uma fonte pode, cadê? Porventura, meus irmãos, aqui, ó. Aqui, ó. Porventura uma fonte jorra pelo mesmo olheiro água doce e água saroba, tá vendo? Duas águas. Aí você lembra que a água, a gente sabe que uma água é representação de Emanuel. O fruto que foi comido foi de Emanuel. Aí fala, porventura, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira produzir figos? Nossa, irmão. Tá tudo linkando para o início. Aí fala, me dá aqui, irmão André. Aí fala, porventura, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira produzir figos? De forma alguma, mostrando, nós já estudamos em Lucas, não pode colher espinhos, não pode colher figos de espinhos ou de espinheiros. Assim, a fonte de água salgada não poderá produzir água doce, mostrando a fonte da água salgada, Satanás, e a água, aqui no caso, saloba, seria o fruto, a qual alimentou dessa água. Tudo aprontando para o início. Tudo. Vamos estudar muito mais a fundo esses estudos. Vai ficando para as próximas ministrações, que é muito profundo, irmãos. Tudo é muito profundo. Eu estou falando assim para os irmãos, que aí os entendimentos, papai sempre tem trago, e a gente vai estudando gradativamente e vai abrindo os cadeados. Hoje a gente entender sobre os espinhos, sobre os espinheiros,
E um ponto que eu ia falar esse ponto para os irmãos, que eu esqueci de contar para os irmãos. O irmão Elton comentou e acabou, agora veio a memória. Então, se nós entendemos hoje que os espinhos, Caim, a descendência não é de Emanuel, são filhos de quem agora? Satanás. São filhos de Satanás. Eles são filhos de? São filhos de Satanás. E onde que nós podemos provar isso? Onde que a gente pode falar assim, são filhos de Satanás? E Elhana é representação de quem? De Micael. E Elhana é a representação de Micael, aquele que vinha lavando com água, mostrando aquele homem que vinha com a bilha d'água. Agora nós vamos abrir agora lá em Lucas. Oi. Eu lembro que Elhana, quando ia emergir, ele falava assim, suas raças de víboras, já mostrando que eles são... Você vai lá, você passa o carro assim mesmo, assim, vai mesmo, você acelera mesmo, é isso mesmo, irmão, vamos lá. É isso mesmo, você acelerou o seu carro mais do que o meu aqui agora, você acredita, irmão Clay? Vamos que vamos. Está lá em Lucas. E aí, por isso, irmãos, que é importante o crescimento, a gente compreender, quando o papai fala assim, trouxe para nós, e nós compreendemos que quem estava ali, a gente entender que o fruto não tinha nada a ver com ato, a gente entende o ato sexual, a gente entende que a serpente, no caso, a gente chama ele que sim, que é o pai da descendência de Caim, eles são os filhos, e a gente vê que Elhana, hoje a gente entendendo a representação de Micael, e hoje a gente vê aqui, ó, Lucas. Amado irmão, desculpa te interromper, Pajé. Sim. Só um testemunho rapidinho que é tão tremendo que quando o papai trouxe a ministração, né, anterior, falando do fruto, eu fiquei com essa passagem hoje o dia inteiro na minha cabeça, encucando. De quando a Elhana fala para eles, né? Vocês têm por pai é o diabo. Aí o irmão traz agora, o outro irmão vai e fala de novo. É isso, irmão. É maravilhoso. Mas é verdade, mas é grandioso mesmo. É pelo espiritual, irmão. É por isso que a gente entende, né? Compartilhado na igreja de Filadélfia, a gente compreendendo esses pontos importantes. Por isso foi importante a gente entender quem é a representação de João Batista que vinha lá ali lavando com água, batizando com água, imergindo com água, lembrando o homem, aquele que vem com a bilha d'água. Segue ele, a uma casa que ele entrar, você segue, que ele vai te conduzir para um lugar superior. Tudo linkando, irmãos. Aí você vê aqui, ó. No 7, né? Lucas 3, da partir do 7. Fala assim, ó. Ele dizia às multidões. Ó. Ele dizia às multidões. Tava vindo, ó, gente de todos os lugares ali, ó, para emergir. Tava vindo ali gente ali para emergir. Para passar ali pelo quê? Pela imersão. E dizia às multidões que vinham para ser o quê? Imergidos, está vendo? Que o texto já está falando que eles vinham para ser imergidos uma multidão. Mas no meio da multidão tem o quê? Tem espinhos, irmãos. Onde que nós vemos isso? Vamos deixar aqui primeiro, vamos lá em 1 João de novo. 1 João 2. 1 João 2. Página 2126. 1 João 2. 1 João 2. 1 João 2, da partir do 18. Fala assim, ó. 1 João 2, na Bíblia é o Shalom, da partir do 18. Fala assim, ó. Filhinhos, é chegada a última hora. Ouviste dizer o que o antimachias deve vir. E já vieram muitos antimachias. Daí conhecemos que é chegada a última hora. Eles saíram do nosso meio. Eles saíram do nosso?
mas eles não eram dos nossos. Se estivesse sido dos nossos, teriam permanecidos o quê? Teriam permanecidos com? Então, mostrando, eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se fossem, teriam permanecidos conosco. Continuando, mas eram preciso que se manifestassem. Era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Manifestasse o quê? Os espinhos, que nem todos eram dos nossos. Agora você deixa aqui, agora você pode ir lá em Lucas. Tudo sem entender esses pontos. Não quer dizer que aquela multidão que estava indo emergir ali, irmãos, era dos deles, não. Era dos de Alcha, não. Estavam indo ali, mas para trazer confusão no meio. É isso que eu estou querendo explicar para os irmãos. Olha aí para você ver, ó. Aqui, ó. Ele dizia, as multidões, que vinham para serem o quê? Imergido por ele. Raça de... Quem vos ensinou fugir da ira que está por vir? Vocês estão entendendo? Raça de víboras. Raça de víboras. Filhos de Satanás. Quem é que fala aqui? Quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir? Mostrando. Aqui é a mesma fala hoje, os tempos atuais, que papai hoje ele tem pregado, falando assim, raça de vida, vocês estão achando que vocês vão ficar impunes da justiça de algo? Que há de vir sobre vocês? Vocês estão achando que vão ficar impunes? Por quê? Porque eles vêm, passa pela imersão, busca, mas aí, irmãos, por quê? Porque Ial, com o tempo, conforme 1 João ali 2 que nós vimos, é permissível, Ial que está falando, era necessário para que no seu tempo eles se manifestassem. É vontade de Ial. Era vontade de Ial. Para vocês verem esses pontos importantes. Por isso que quando o papai ele falou que seria filho de Satanás, ali a gente viu um entendimento maravilhoso, a gente vai crescendo e cada dia mais a gente vai entendendo esses pontos, aí você hoje compreende. Porque exatamente Yohanan João Batista que está falando. Apontando exatamente para quem no tempo do fim. Exatamente, papai contaria falando. O quê? Que esses viriam, mas não seriam dos nossos. E é raça de vírus, são filhos de Satanás. Estão no nosso meio, vêm, são emergidos, mas não são. Não são, irmãos. E aí, vou voltar agora, para voltar lá que o irmão Ronaldo te traga. Aí a gente lembra o quê? Que quando eles o que abrem os olhos, e ali fala que eles se esconderam. Eles o quê? Se esconderam de Ial. Eles o quê? Se esconderam de Ial. Repete de novo. Eles o quê? Se esconderam de Ial. Alimentou, se tornando carnais, recebendo o espírito do erro ali, e o quê? Se esconderam de Ial, porque a vergonha estava à mostra. Viram que estava? Nus. Agora sim nós vamos em Hebreus 4. Hebreus 4. Hebreus 4. Hebreus 4. Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Quem estava ensinando isso na virada do dia era quem? Yalcha Micael. Então, mostrando o Espírito. Certo? Vamos lá. Pois a palavra de Yahweh é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra e divide alma e espírito, junturas e medulas. Ela julga as disposições e as intenções do... Ela julga e o que mais? As disposições do coração, do íntimo. Aí, continuando. Do coração.
e não há criatura oculta a sua, não há criatura oculta a sua presença. Eles tentaram se esconder. Não há nada que fique em oculto a sua presença. Continuando. Tudo está nu, descoberto aos olhos daquele que devemos prestar conta. Vai ter que prestar conta. E qual que foi o prestar conta deles? Eles receberam a punição. Por isso, irmãos, é assim que vai conversando. Por isso que fala aqui, ó, continuando, no 13. E não há criatura oculta, mostrando qual criatura, os seres criados. Mostra, eles foram criados. Não há criatura oculta a sua presença. Tudo está nu. Aí você lembra, nu. Eles mostraram a sua vergonha. Os olhos se abriram. A mulher ali se tornou mostrar o quê? A vergonha. Nu e descoberto aos olhos daquele que devemos o quê? Prestar conta. Aí se lembra das igrejas. Que o quê? Que o Espírito, né? Ele está andando sobre o quê? Sobre as eras das igrejas. Aí chega em Filadélfia, essa mulher aqui, ó, ela entra em comum acordo. Ela o quê? Ela permanece fiel. Ela o quê? Guarda. Ela anda lado a lado daquele que porta a mensagem. Ela não fez igual a mulher, que a mulher que ela fez, ela foi alimentar de outro alimento. Mas essa mulher Filadélfia hoje, que a gente sabe também que mulher também é Filadélfia, a igreja, ela o quê? Ela guarda o alimento a qual ela consegue distinguir o espírito que é da verdade e o espírito que é do erro, da mentira. Por isso que ela alimentando da verdade, ela o quê? Ela não se torna contaminada, conforme a outra contaminou. Vocês estão entendendo? É a mulher justa, por isso que fala nessa busca inconclusa, porque no final dos tempos encontrou essa mulher. Irá de se completar, se concluir. Dá cansadinho, irmãos. Amado irmão. Sim, irmão El. Paz de Alcha novamente. Paz de Alcha, meu irmão. Desculpa. E a gente vê um ponto e um contraponto no final do tempo, né? A gente vê Emanuel e seus irmãos, né? Que ali são filhos de Satanás. E você vê Micael e seus irmãos, filhos de Ial. É verdade. É isso mesmo. É isso mesmo, irmão. É muito maravilhoso, irmãos. Por isso que eu falo com você. Hoje eu falo para a igreja, hoje, por isso que nós entendemos, nós andamos em comum acordo. Tudo para iniciar daquilo que eu falei do início, o comum acordo. Você vê que lá no início houve uma desconcordância. A mulher, que é a representação da igreja, ela não andou em comum acordo com o que ela recebia, com a palavra de algo, com aquele que estava do lado dela, que no caso também seria Adão, o marido. Não andou em comum acordo. E ela comeu, deu e deu para o marido, que também o quê? Ali se tornou carnal. Então, quando eu falo assim para os irmãos, isso é muito, muito maravilhoso, que as escrituras, tudo ela aponta para o início, e o início aponta também para o fim. É assim o tempo todo, o início apontando para o fim apontando para o início. E por isso que nós estudamos de forma diferente da forma que esse mundo estuda, porque Yahweh, ele nos mostra a palavra como aquele livro, como o livro lacrado que dá quem sabe ler. Por isso que nós entendemos, nós vamos encaixando o quebra-cabeça. Isso é maravilhoso. Por isso que fala que quando nós pegamos lá e vemos que não há nada e oculto, nu, diante daqueles que devemos prestar conta, mostrando a mulher ali e o homem, eles o quê? Eles tentaram se esconder, se ocultar, mas não há nada em oculto daquele que devemos prestar conta, mostrando a condição das igrejas, a qual ele, o que? Ele está andando no meio das igrejas e algo fala assim, ó, eu estou olhando para cada uma delas, e vai ter que prestar conta. Aí quando chega em Filadélfia, olha para essa mulher e fala assim, essa mulher está se alimentando da verdade. Essa mulher, ela come de outro alimento.
ela se alimenta de um outro fruto, não é o fruto a qual foi dada à mulher lá atrás. Essa se alimenta do fruto verdadeiro. Por isso que fala em 1 João 4, que essa distingue, no caso essa igreja, eu falo corpo, distingue o espírito da verdade e o espírito do erro, mostrando, porque ela sabe quem está no meio dela. Vocês estão entendendo? Gratidão, papai, né, amados irmãos? Ficaram alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, irmãos, pode me perguntar, algum ponto de... Falar assim, irmão, eu fiquei mais com dúvida nesse ponto, e se eu não saber esclarecer, se eu não puder esclarecer, eu vou falar assim, eu vou deixar, eu vou passar para o papai, que depois falar assim, papai, eu tento explicar um ponto que eu, às vezes, não consegui explicar para os irmãos. Lá em Gênesis, né, meu amado irmão, Sim. fala que meu espírito não permanecerá no homem, porque ele é carne, né? Então, lida com isso que o irmão está falando aí, né? E a questão do papai, ele está conosco, é lá em Lucas 22:14, que fala a respeito que agora ele está em comunhão com a igreja, porque ele está bebendo e está trazendo tudo essas coisas que nós estamos entendendo, ele traz. Né? É exatamente isso, meu Edgar. Exato, por isso que hoje ele está em comum acordo. Hoje a gente, né, ele está bebendo, mostrando, né, está vendo que realmente está andando conforme o que ele está trazendo, o alimento que Filadélfia está alimentando. Então, por isso, hoje ele está bebendo, né? No caso, não é está degustando, né? E sabendo que Filadélfia ela vai ser tirada porque são que figos bons e muitos bons, né, amados irmãos? Vamos fazer. Sim, amada. Pode tirar. Então, sobre o Caim, como Certo. foi gerado? Porque mudou agora o entendimento, né? Certo. Aí. Eva teve, então, relação com o próprio Satanás. Sim, ela comeu do fruto de Emanuel, certo? O fruto. A gente aprendeu antes que ela tinha tido relação com o filho, né? Certo. Certo. Isso que eu quero entender. Não, aí é como diz o ditado, né? Você já está indo onde também, como disse o papai, falou no domingo, não sei se você ouviu, né? Ainda não temos ainda todos esses pontos de esclarecimentos. Aí pode ter certeza que o estudo só vai agregando. Você vê, hoje nós já entendemos o quê? Que é filho de quem? Que é da descendência, os descendentes são filhos de Satã, de Satanás. E mostrando, por isso que ele, quando você pega ali João Batista ali e Alhana, você vê que ele está falando raça de víboras, mostrando a condição que eles são filhos daquele que é o quê? Que é uma víbora, que é a serpente, que é Satanás. Aí você já vê, mostrando, né, ali que aquele povo estava chegando, que é a condição de que aquele povo que estava chegando para emergir, né, ali, ele chama aquele povo, raça de víbora, por quê? Porque no meio daqueles que chegam para emergir, vem também os espinhos. E é a mesma condição que quando você lê lá em 1 João 2, que fala, né? Esses estão no meio de nós, mas eles não são dos nossos, porque se fossem dos nossos, permaneceria o nosso meio. Mas isso era necessário, você vê que fala, por quê? Para que depois eles se apresentassem. Por isso que é a mesma condição hoje também, voltando a repetir isso. Por isso que acontecem essas calúnias, essas que levantam o nosso meio e falam e tudo, mas por quê? Porque Yahvé é necessário para que eles mostrem realmente, né, de quem eles são, entendeu? Mas gratidão, papai, né, e Yahvé nos esclarecendo gradativamente na palavra, e que nós possamos, como sempre, irmãos, ser perseverantes e zelosos. Zelosos, eu me cobro isso também. Essa semana, por exemplo, eu falo sempre para a igreja, eu ponho para a frente da igreja. Eu tive muito, assim, ruim da garganta. Eu fiquei mal e eu fiquei, assim, uns dias, assim como diz, ouvindo os áudios, mas assim, não estudando, mas ouvindo mais os áudios, eu sempre ouvindo, e eu falo assim para os irmãos, como é importante, conforme a palavra em Salmos 1, medita na palavra dia e noite, e eu falo assim para os irmãos, 2 dias que eu fiquei assim, só ouvindo os áudios, porque eu não estava conseguindo estudar, o corpo muito febril, assim, eu falei assim, eu não vou conseguir estudar, abrir a palavra e ficar estudando, não. E me fez muita falta. Então, isso que eu falo para os irmãos,
Por isso não se diz na palavra em Salmos, né? Salmos ali 1. Feliz o homem que medita na palavra que dia e noite. É como que uma árvore plantada na onde? Junto a riacho. E na sua estação, né? Próprio, verão, ela dará o seu fruto. Por isso que Filadélfia hoje já está dando os seus frutos. Então, até que Ial fala assim, cortes, né? Então, é assim, irmãos. Então, por isso que eu falo para os irmãos, esforcem, estudem, mas estude, porque é um particular de cada um. É um particular de cada um. Todos nós saindo daqui, a gente sabemos quem somos nós lá fora. E Al é o que ele está, conforme ele diz ali, em marcha, né? Com marcha ele falou assim com aquele povo que estava sendo conduzido no deserto, que ele foi levado o povo ao deserto para ver o que tinha no coração de cada um, né? E a gente viu que era um povo que era de Al. Era um povo que era de Ial, mas Ial ele está vendo o que tinha no coração de cada um. E foi separado ali onde que muitos ficaram, porque Ial não se agradou. Então, a gente tem que procurar sempre agradar Ial. Quando saiu aquelas questões das acusações sobre nós, eu fiquei tão assim triste, comecei a ouvir o áudio, aí eu falei assim, não vou ouvir mais não. É muita acusação de coisas que é falada, que você fala assim, como que pode a pessoa criar tamanha situações de acusação de mentiras e coloca aquilo como se aquilo fosse uma verdade? Por isso que a palavra em Romanos 1, né? Que Paulo falou assim, naqueles tempos, nos fins, os homens, eles trocarão a verdade algo por mentira, invertendo, né? E adorando servir a criatura em vez do Criador. Buscando a criatura. Então, tipo assim, é o que está acontecendo hoje. São caluniadores, ela vai falando tudo que esses são. Então, é o que está acontecendo. Então, não é de se espantar. Não é de se espantar. Então, por isso, irmãos, cabe nós, como Filadélfia, como cada um de nós fazermos aquilo que Al nos chamou para fazer. O que Al nos chamou para fazer, porque a palavra nós lemos isso hoje, falando hoje, não lembro onde que a gente leu, que fala que Al nos chamou para fazer. Então, se nós formos chamados para fazer a vontade de Al e nos formos colocado essa missão, por isso que ali em Yaush 55:10 fala, né? E a chuva e a neve não voltará até que conclua o objetivo da sua missão. Então, nós estamos concluindo a missão de Al, porque ele quer assim, e por isso que fala que a boa obra que ele começou irá de concluí-la. E nós queremos ser participantes dessa obra de Al, do começo ao fim, porque a obra é dele, não é nossa. Né, amados irmãos? Assim seja. Assim seja, né? Vamos fazer a bênção sacerdotal. Né? Vamos fazer da gratidão primeiro, então, né? Grato a Yahshua, grato a Yah. Grato a Yahshua, grato a Yah. Grato a Yahshua, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja.